Não, que o comunismo não funciona. Nos enganaram, nos disseram que o comunismo era miséria e pobreza. E como aqui na China, da forma mais rápida que posso dizer, é porque isso não é comunismo. A quem eles estão enganando? Não se enganem, isso não é comunismo, é capitalismo. Livre mercado, liberdade de venda e compra com um controle absoluto do governo. Pronto, com isso já posso encerrar este vídeo. Se quiser mais detalhes, inscreva-se para ver o próximo. Te explico, vem cá. Olhem, a vida toda eu cresci ouvindo que devemos seguir o modelo dos Estados Unidos para alcançar a prosperidade absoluta, que esse é o objetivo, o modelo a ser seguido. As ruas dos americanos com o McDonald's ali. E que só chegaremos lá seguindo o modelo de governo deles. Mas a China prova que isso está errado. Vocês se lembram do vídeo que eu fiz sobre a Dinamarca, o país sem pobres? E eu disse, este país não é socialista? É um país híbrido. É uma mistura de tudo o que realmente funciona e eles se concentram no bem-estar social. O mesmo acontece aqui na China. O mesmo. Não é um país comunista, é um país híbrido. E eles estão implementando tudo o que realmente funciona. E olha que tem funcionado para eles. Já tem décadas de prosperidade. E sim, é um partido único. E não, as pessoas não escolhem o líder, não escolhem o presidente. Mas olha, eu gostaria que o meu povo Chiapas tivesse metade, só metade da prosperidade e do avanço que a China teve. Você não pode ser comunista porque é livre para empreender e negociar. Eu posso tirar um visto de investidor e vir abrir um negócio aqui com uma conta bancária na China e levar meus lucros para o meu país. Isso não é comunismo. O que existe mesmo é um controle total. Você está totalmente controlado pelo governo chinês e vai dizer: eu não quero ser controlado. Eu não posso ter um controle total de um governo. Eu sou um cidadão livre. Com certeza você é livre. Esse governo que você apoia está envolvido com o crime organizado. Quem você prefere que te controle? O governo chinês ou um cartel cobrando proteção no seu negócio? Quantos tiroteios? Temos visto que os cartéis chegam em eventos e atiram nas pessoas. Vemos aquela criança que morreu porque os pais tinham uma dívida. Que tipo de opressão e controle você quer? Eu, pessoalmente, me desculpe se te ofendo, mas eu prefiro ser controlado pelo governo chinês do que por um cartel. E, novamente, não estou falando contra a democracia. Estou dizendo que nossos governos, na América Latina, são tão ineptos, são tão ineficientes, que fazem o governo chinês parecer um paraíso. Para mim, sim. Por favor, me resgatem desse paraíso capitalista de mercado aberto e me deem um pouquinho dos resultados desse governo comunista. Estou correndo um grande risco ao contar isso e mostrar este vídeo para vocês. Muitos vão me chamar de comunista. Vão dizer que eu perdi a cabeça, que fiquei totalmente maluco, mas o que você está fazendo? Por que você está tão fora de si? Não sou comunista, como já disse, não apoio nenhum partido político, nem nenhum governo. O que eu apoio é a humanidade. E é inegável que os chineses estão desfrutando de uma qualidade de vida mais alta do que os humanos na América Latina. Vou dizer isso numa boa? Não, eu não apoio o comunismo e vou repetir isso umas 3 vezes ao longo deste vídeo. Para que fique bem claro, o que eu apoio é melhorar a qualidade de vida dos seres humanos na América Latina. Porque já está na hora, já é tempo, já chegou a nossa vez, já merecemos isso. E a China é um ótimo exemplo de muitas coisas que podem melhorar. Embora não seja perfeita, mas podemos aprender algumas coisas. A forma como eu descreveria seria comunismo com características chinesas, um híbrido. Não é o comunismo típico que lemos nos livros que escreveu. Karl Marx não é esse. Esse foi adotado pela União Soviética. E essa sim colapsou no comunismo que Karl Marx descrevia. O governo é dono de tudo, de todos os meios de produção e arrecada tudo, depois distribui de forma equitativa. Isso é o que já vimos que não funciona, porque quando os ditadores têm todos esses recursos, eles repartem só entre eles, então não é que o comunismo não funcione. Simplesmente, não podemos confiar que as pessoas recebam todo o dinheiro de um país e o utilizem de forma equitativa. Simplesmente isso nunca acontece. Não podemos confiar na firmeza do ser humano.
A ganância ela é muito mais forte do que qualquer pessoa que chegou ao poder em uma revolução comunista. E todos esses meios do país já não acabam sendo distribuídos de forma equitativa. E sim, é verdade, é muito verdade que os Estados Unidos sabotaram a economia, o progresso e o sucesso de todos os países e presidentes que adotaram uma forma de comunismo, ou qualquer um que se pareça com isso. E os Estados Unidos têm muita culpa pelo fato dessas economias não terem prosperado, dando assim origem à crença de que o comunismo não funciona. Mas agora não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a China, porque lá realmente funcionou. E desde 1970, a China adotou 3 coisas-chave. Número 1, os negócios privados podem existir. Número 2, estrangeiros podem investir na China. E número 3, a livre concorrência entre os negócios privados. Você escolhe o que vende, quanto vende, quem é seu fornecedor, quem é seu cliente. Portanto, sob toda definição e conceito, a China é um país capitalista, com livre mercado desde 1970. Na verdade, eles têm mais liberdade de mercado do que nós no México. Porque se um chinês abre um negócio, prospera, vai bem, ele paga impostos, mas vai bem. E se um mexicano abre um negócio, acabam cobrando propina. Vemos o caso daquela professora aposentada no México que se recusou a pagar as taxas de extorsão do crime organizado. E todos já vimos como terminou. Algo triste, vergonhoso e inaceitável. E antes de criticar a China e gritar comunismo, pense naquela professora que perdeu a vida. Quem você acha que ela teria preferido? O governo comunista chinês ou o paraíso capitalista que a deixou presa, subjugada em seus últimos momentos de vida? Vamos raciocinar. O sistema político é de partido único, o Partido Comunista Chinês, mas o sistema econômico não é um capitalismo aberto, é controlado pelo governo, sim, mas ainda é capitalismo. Agora, o seu mercado é controlado por quem? Pelo governo ou por um cartel? E qual você prefere? Olha, eu sei que esse tema é super difícil. É difícil para mim fazer o vídeo, é difícil falar sobre o assunto, é constrangedor para vocês assistirem. Por que eu estou apoiando esse tipo de governo? O que eu tenho na cabeça, principalmente os caras conservadores. Eu sei que agora que a cabeça de vocês está explodindo, mas olha só, estamos tão desesperados, qualquer coisa pode nos ajudar, não podemos piorar, estamos super ferrados, não podemos fechar a mente ou ter algum tabu de dizer não, isso nunca, temos que ter a mente aberta, temos que olhar para as coisas que funcionaram na economia da China. Não se concentre na palavra comunismo. Aconteceu comigo também. Assim que eu vi comunismo, falei não quero nada disso, é comunismo, é inaceitável, ponto final. E me fechei. Me fechei para tentar ver com a mente aberta como funcionou na China. Até que eu vim e vi com meus próprios olhos, até que vi que todas as indústrias deles estão progredindo. Enquanto indústrias colapsam na América Latina, aqui prosperam, assim como o mercado e a vida social. Enquanto isso, na América Latina continuamos com os mesmos problemas de décadas. A mesma infraestrutura que faltou para nossos avós e para nossos pais, agora está faltando para nossos filhos. Neste ponto da história, só temos a perder. Só te peço, analise com a mente aberta o crescimento que a China teve e traga crescimento. De ver quais ou quantas realmente podem nos beneficiar na América Latina, adaptadas aos nossos governos democráticos. Mas precisamos de algo, uma mudança, algo tem que acontecer já. Olha, é uma mistura muito estranha e muito única no mundo, uma mistura entre controle autoritário e livre mercado. Controle autoritário porque o governo controla tudo, a política, os meios de comunicação, tudo. Mas dentro desse controle e dos limites que te impõem, você é livre para fazer o que quiser com o mercado. Pode comprar e vender para o país que quiser, fazer o que quiser, investir no que quiser de forma segura. E essa mistura única de controle autoritário e liberdade de mercado permitiu toda essa prosperidade e estabilidade. Aqui não há greves,
protestos, bloqueios de ruas ou golpes de Estado, o que resulta em muito mais agilidade para o governo mobilizar o pessoal militar. É isso? Eles não precisam pedir permissão a nenhum parlamento, ninguém precisa votar dizendo que não quer isso, se querem mobilizar recursos. Pessoal, construir algo, se há protestos, nada. Isso aqui não existe. Aqui o governo faz o que quiser, quando quiser. Por que então os chineses apoiam um partido comunista? Por que eles dariam seu apoio e aprovação a um partido comunista? Porque isso lhes traz benefícios, porque lhes dá propósito, prosperidade. Você já viu no México quando há pessoas que apoiam um cartel do crime organizado porque o cartel lhes dá algo que o governo não oferece? Agora, o que é pior? Quem está pior? Os chineses por apoiarem um governo comunista ou os mexicanos que apoiam um cartel do crime organizado? Ou um governo conivente com esses cartéis? O que é pior? Isso eu deixo para você, essa resposta você decide. E além de tudo isso, acrescenta que os chineses são espertos, não são incompetentes como os que vivem nos Estados Unidos ou no Canadá. Quando foi a última vez que você viu um chinês pobre, sem casa, tipo um mendigo na rua, largado? O governo chinês é igual. Quando a União Soviética colapsou, os chineses, estavam vendo e ouvindo, e todos os erros que a União Soviética cometeu, eles já não cometeram. Eles usaram como modelo para saber o que fazer e o que não fazer. Eles são um governo pragmático, que analisa, que pensa, que raciocina, que tem estratégias, que não faz as coisas de qualquer jeito. Eles vão misturando tudo, socialismo, capitalismo, patriotismo, o que for, eles vão misturando e adaptando de forma flexível. Eles rapidamente aprendem a identificar quais problemas vão surgir e qual solução será dada, e não se importam com qual país inventou. Ou se há uma má reputação. Eles implementam isso e cada departamento já tem como tarefa implementar planos de crescimento a cada 5 anos. Você tem 5 anos para apresentar resultados, se não conseguir, tentamos outra coisa. Não se espera 40 anos de pobreza para ver se fazem alguma coisa. Esses planos de 5 anos usaram tecnologia, manufatura, turismo, infraestrutura, tudo. Olhem, quando voltei para Chiapas, depois de uns 20 anos fora, percebi que nesses 20 anos tinham feito 2 projetos de infraestrutura. 2. O primeiro foi o aeroporto de Tuxtla Gutiérrez, a cidade capital que não fica em Tuxtla Gutiérrez. Fica a mais ou menos 1 hora da cidade, em um terreno afastado. Por lá, e uma rodovia que liga Tuxtla e San Cristóbal com uma ponte que caiu. Em 20 anos, esses resultados miseráveis, me deem um pouquinho de resultados desses governos que não funcionam. Se esse é o grandioso capitalismo com progresso, me deem um pouquinho do que aqueles que vivem em subjugação comunista como esta desfrutam. Por exemplo, olhem para os trens de alta velocidade. As rodovias, os portos e o desenvolvimento urbano foram construídos em uma velocidade inigualável na maioria das democracias. As políticas industriais específicas, como em eletrônica, energia renovável e inteligência artificial, ajudaram a China a dar um salto para posições de liderança mundial. Se seu governo fizesse isso, você apoiaria? Importaria se tivessem comunista no nome? Olhem para a narrativa de um século de humilhação, seguido por um rejuvenescimento nacional. É isso que mantém um apoio popular tão forte ao partido? É como o Morena da China. E além disso, muitos chineses consideram que a estabilidade, o crescimento econômico e o respeito internacional são muito mais importantes do que as liberdades que supostamente nós temos no Ocidente, como liberdade de imprensa, liberdade de expressão, essa liberdade de criticar o governo em público que nós temos. Isso não interessa para muitos chineses. Que fique bem claro, não estou defendendo o comunismo, não estou dizendo que a América Latina seja comunista, não. Estou te mostrando o quão ineptos são os nossos governos, estou tentando te inspirar para que nos unamos e exijamos aos nossos governos ineptos que nos deem, no mínimo, a metade do que oferece um governo comunista.
Se no México as pessoas podem apoiar um cartel e isso não te incomoda, então não deveria te incomodar que um youtuber idiota te mostre o que há de bom na China. Olhem, algo que eu vi e percebi é que os chineses não se importam com o que o governo deles faz. Eles não se interessam por eleições, não se interessam por propaganda partidária. Eles não se interessam por eleições presidenciais. Todo esse escândalo desperdiçador que fazemos na América Latina a cada ciclo de eleições que enche nossas ruas de lixo. Esse negócio de vote em mim, isso para eles não importa nem um pouco. O que eles querem é prosperidade. E olha que o governo está dando essa prosperidade para eles, tipo, eu cuido de você e você não se mete comigo. Mais ou menos esse é o acordo, como se o governo dissesse: eu vou te dar prosperidade, oportunidades, uma boa economia e o que eu fizer, isso não te interessa? E os chineses disseram: já rugiu o leão, mas em chinês. E foi assim que tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. 800 milhões. Se compararmos com a América Latina, temos quase 670 milhões de pessoas. Desses, mais de 180 milhões de pessoas não têm renda suficiente para comprar suas necessidades básicas. 70 milhões delas não têm renda suficiente para comprar comida suficiente. Só olhem para isso. E esses níveis não mudaram em 30, 40, 50 anos, depende do país. Não estou dizendo que a China seja perfeita, que seja impecável, que não tenha absolutamente nada de errado, que tenha um histórico impecável. Não, também não estou adorando eles, elogiando eles, colocando eles em um altar. Não, simplesmente estou reconhecendo que o governo comunista chinês deu aos seus cidadãos o que eu gostaria. Que meus irmãos de língua espanhola na América Latina tivessem um pouquinho, só um pouquinho. E é isso que torna o sistema chinês legítimo para todos que estão em dúvida, que não sabem se funciona. Não sei se os chineses acertaram, não sei se a estratégia dos chineses está certa, mas aí está uma legitimação que você precisa. 800 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema. Aí também, acho que isso já é universal, presente em todos os países e pessoas. Onde estive, ao verem você gravando, sempre querem cumprimentar. Gente boa! Aqui, para os chineses, tanto faz, eles só querem prosperidade econômica. E o resto, se o meu governo faz isso, tudo bem. Se o Partido Comunista Chinês faz isso, tudo bem. Se eu prospero, não me interessa. Essa é a mentalidade deles. E nós somos iguais, mas sem a prosperidade. E não é que não nos interesse, mas sim que temos medo ou preguiça de nos meter no que o governo faz. Seja porque a população está apavorada, já que é o país mais perigoso para os repórteres e não é seguro. Vai criticar o governo ou só está com preguiça? Estamos iguais aos chineses, mas eles recebem de verdade e nós só migalhas. Vocês já sabem qual é, não quero falar palavrão, mas vocês sabem o que dão pra gente. Veja isso como uma troca que os chineses fizeram, eles fizeram uma troca. Eles renunciaram às suas liberdades e toleram o controle do governo em troca de prosperidade e segurança. Eles toleram isso. Toleram da mesma forma que nós toleramos a incompetência e a corrupção dos nossos governos. Só que para a gente não dão nada em troca, eles toleram esse controle do governo, porque em troca recebem segurança e prosperidade. Nós também abrimos mão de muitos direitos humanos básicos na América Latina, em toda a América Latina, mas em troca não recebemos nada. A gente sim foi feito de idiota, os chineses não, pelo menos com eles falaram honestamente desde o começo. Olha pessoal, vai ter monitoramento sim, mas aí vai prosperidade e segurança e pra gente, olha só galera, vamos ser corruptos, medíocres, ineptos, incompetentes, vamos levar 200 anos de terceiro mundismo, mas em troca vamos dar pra vocês, vamos lá, repitam comigo, em troca vamos dar só o quê, hein? Vamos ver quem já foi para Puebla. Conhecem aquele doce que te dão em Puebla? E aí, quem já foi para os países árabes, hein?
Haha, me ajudem a dizer o nome, deram pra gente só o quê? Vamos lá, qual é? E não é que o comunismo não funciona, o capitalismo sim funciona. Não, nada disso, esquece isso. Parem com essas besteiras. Nossos governos são ineptos e o governo da China é eficiente. Que fique bem claro, claríssimo. Mais claro do que isso não dá. Eu não apoio o comunismo. Não estou fazendo um vídeo a favor do comunismo. Faço um apelo pela melhor qualidade de vida possível para os seres humanos da América Latina. E dou o exemplo de que a China conseguiu fazer isso, por que nós não podemos? Sempre tem alguém nos comentários perguntando: você é comunista? Aí não tem nada que eu possa fazer, sempre vai ter um. Mas para quem está realmente prestando atenção, para quem realmente tem capacidade de compreensão, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A maioria de vocês entende a mensagem. Bom, já concluindo, para terminar o vídeo, pensamento final. Por que o comunismo funciona aqui na China? Porque não é comunismo, é capitalismo sob a bandeira do comunismo. É um governo autoritário, sim, mas com flexibilidade de mercado para que você pratique o capitalismo. Vou dizer mais uma vez, eu apoio a democracia, não apoio o comunismo, mas adoraria que na América Latina tivéssemos a prosperidade que eles têm aqui. Será possível, dentro das minhas fantasias e fé na humanidade, que algum dia poderemos ter esse mesmo nível de prosperidade e conservar nossa democracia. Fica como lição para você.